Fala, galerinha, beleza? Aqui é o professor Leonardo Nascimento e eu queria fazer uma pergunta para você hoje, antes de começar esse vídeo. Você já foi avaliar o seu paciente com dor no ombro e começou a aplicar os testes e não conseguiu interpretar direito o que eles estavam te demonstrando? Sabia que os testes de ombro têm um problema sério com relação à confiabilidade, e esse vídeo é para explicar exatamente por que aconteceu isso. Quando você aplicou aquele monte de teste no paciente com ombro, ficaram dados inconclusivos na sua avaliação, e eu vou te mostrar por quê, mas antes disso, vou pedir para você se inscrever no canal, ativar as notificações, compartilhar esse vídeo com aquele fisioterapeuta que trabalha com fisioterapia musculoesquelética e precisa entender um pouco mais como você consegue colocar a ciência na sua prática clínica de forma muito simples e melhorando os seus resultados, melhorando as suas capacidades clínicas e melhorando muito a forma que o seu paciente entende o seu tratamento. Beleza? Então, para falar sobre isso, eu primeiro preciso explicar para vocês um conceito muito importante, que é o conceito de confiabilidade. Eu já falei disso em alguns vídeos aqui do canal, mas eu vou falar de novo para vocês o que é confiabilidade. Confiabilidade é quando eu repito um teste, então quando eu executo novamente um teste, e assim que eu executo novamente esse teste, qual a chance de ele dar o mesmo resultado que a outra vez que eu apliquei. Então imagina, eu gosto muito de dar um exemplo de confiabilidade por cores. Então imagina que você tem a cor da minha camiseta aqui. Não interessa quem olhar essa camiseta, o ângulo que olhar, se tiver com muita luz, com pouca luz, mais no escuro, mais no claro, ele vai enxergar e vai falar: "Olha, essa camiseta é azul." Então, independente de quem olhe, a minha camiseta é azul. Isso quer dizer o quê? Essa camiseta tem uma boa confiabilidade. Só que se eu pegar, por exemplo, a cor da pulseira do meu relógio, algumas pessoas vão falar que é mais amarela, outras pessoas vão falar que é mais verde, outras pessoas vão falar que é um amarelo esverdeado ou um vermelho amarelado. Que isso quer dizer? Que a cor da minha pulseira do relógio, ela tem uma confiabilidade um pouco menor, porque examinadores diferentes enxergam essa pulseira de uma cor diferente, diferente da minha camiseta, que os examinadores enxergam sempre da mesma cor. Então, utilizando esse conceito da confiabilidade, a gente vai analisar aqui um estudo, que eu vou compartilhar minha tela com vocês. Um estudo falando de reliability, que é a confiabilidade do exame físico, né, dos testes de exame físico utilizados na avaliação dos pacientes com problemas no ombro, uma revisão sistemática. Então aqui é muito legal porque eles pegam todos os testes para todas as condições do ombro e eles começam a avaliar um a um e verificar a confiabilidade de cada um deles, e isso é um parâmetro muito importante para a nossa prática clínica. Então, aqui tem algumas informações importantes que eu sempre deixo na introdução do estudo para a gente poder nos organizar nesse tema. Então, a dor no ombro é um problema comum, músculo-esquelético, e uma revisão descobriu que a prevalência varia entre 7 a 27% da população adulta, com um ano de prevalência variando entre 5 e 47%. E uma prevalência pela vida toda pode ser entre 7 e 67%. É racional concluir que essas alterações, essas sensações de dor no ombro na população geral são substanciais e provavelmente representam a causa, uma das causas mais comuns de problema musculoesqueléticos depois de dor lombar e dor cervical, que é o que a gente vê no nosso dia a dia. Dor no ombro é comumente encontrada na prática clínica, com uma incidência aproximadamente de 10 por 1.000 pacientes em cuidados primários, e a prevalência de 12% dos cuidados primários de fisioterapia, dos cuidados em fisioterapia. Os custos nos primeiros 6 meses de uma dor no ombro, em cuidados primários, estão estimados mais ou menos entre 690 euros. Esses custos aqui são medidos custos de fisioterapia, de remédio, de exame, tudo, tá? As formas de diagnóstico são comumente aplicadas em pacientes com dor no ombro, como capsulite, bursite, dores, pinçamento subacromial, subacromial impingement syndrome, e a patofisiologia das desordens não é clara. Então, ela ainda não está clara para a gente como que cada uma dessas fisiopatologias acontece, e o que a gente sabe na maioria das vezes é que o nosso paciente com dor no ombro tem mais de uma condição acontecendo.
Um grande número de testes são usados para examinar o ombro, que são é, que são os fatores preditivos para esses rótulos diagnósticos, mas nós temos um número maior de problemas que esses testes podem identificar. E olha que interessante aqui, ó. O que eles fizeram? Eles avaliaram, eles buscaram na literatura os seguintes termos. Para os problemas no ombro, shoulder, porque vocês me perguntam muito isso, quando, que palavra que eu uso para saber não sei o quê? Então, aqui sempre no estudo de boa metodologia, em revisões sistemáticas de boa metodologia, eles vão explicar para vocês quais foram as palavras que eles utilizaram para identificar essas condições. Então, eles usaram shoulder, glenohumeral, acromial, impingement syndrome, rotator cuff, frozen shoulder, capsulitis, labral tear, glenoid labrum, bursitis and shoulder, tendon and shoulder, instability and shoulder. Então, todas essas palavras foram utilizadas para identificar os problemas no ombro. Então, se você quiser usar no PubMed essas mesmas palavras, você vai encontrar os artigos que utilizaram essas palavras que têm esses elementos dentro dele. Para o reliability, para a confiabilidade, reliability clássico, reproducibility, inter-examiner, inter-examiner, intertester, intertester, interobserver, interobserver, intratester, intratester, kappa, que é o índice que eu expliquei para vocês, intraclass correlation, intraclass correlation, ICC, que é a abreviatura de intraclass correlation. Kappa é o nome da metodologia de confiabilidade que ela vai variar de 0 a 1, sendo quanto mais próximo de 1, melhor o kappa. Physical examination, assessment, physical examination, physical tests, clinical examination, manual examination. E aí, olha aqui os critérios de inclusão. Os resultados até junho de 2019 não foram incluídos. Artigos completos até junho de 2019. O estudo envolveu o exame físico, utilizado o exame físico do ombro. O estudo envolveu sujeitos humanos com dor no ombro. O estudo foi feito, pelo menos, intra ou interexaminador, uma das avaliações, pelo menos. O estudo tinha que estar disponível em inglês. O estudo não envolvia nenhum componente mecânico, mas medidas simples que são aceitas de forma de fácil reprodução, né? O estudo não envolveu sujeitos sem condições musculoesqueléticas e o estudo não envolveu voluntários assintomáticos sozinho e também os estudos incluíram um misto de sintomáticos e assintomáticos foram incluídos. Então, estudos somente com pacientes assintomáticos, não. Então, condiz muito com o que a gente precisa. E aí, aqui a gente tem a classificação do nível de evidência que eles utilizaram nesse estudo, que podia ser um nível de evidência forte, moderado, limitado, conflitante ou sem evidência relacionada, tá? Aí a gente tem aqui mais uma vez o kappa que eu falei para vocês. Kappa é utilizado como um coeficiente de confiabilidade com dados nominais e o peso do kappa pelos dados ordinais e a correlação e o Intra-Class Correlation Coefficient, o ICC, e o Bland-Altman Test for Continuous Data. Então ele é comparável com outros dados também, com outras formas também de avaliar a confiabilidade. Então, eles encontraram aqui no flowchart, a gente vê que eles fizeram um primeiro screening com aquelas palavras que eu mostrei para vocês, chegaram em 714 estudos, foram excluídos 613, ficou um total de 101, que foi revisado por 2 revisores, e aí eles passaram para 91. Desses 91, eles leram todos esses 91, excluíram, porque 25 era a população assintomática, 13 em componentes mecânicos, 8 diagnósticos sem exame físico e chegaram num total de 36 estudos, que foi o que eles analisaram no final. E aqui está toda a avaliação de cada um desses estudos. Lembra sempre o que eu falo. Não confia no que eu falo, vai ler o estudo depois. Então, pega esse estudo, baixa no seu computador, lê esse estudo, que é a parte mais importante para você aprender. Depois que você assistir o vídeo, vai no estudo e lê esse estudo para você ter a sua opinião. Essa é a minha.
do que eu estou lendo com vocês, e você pode ter uma opinião diferente. E se você ler o estudo e tiver uma opinião diferente, coloca aqui nos comentários, que a gente troca uma ideia, e eu gosto muito da interação de vocês. Mais comumente utilizados, os procedimentos foram investigados de intraexaminador e feito em múltiplos estudos. E aqui está a parte mais interessante desse estudo que eu quero falar com vocês. Os testes que a gente usa para impingement ou alterações do manguito rotador. Então, o primeiro teste que é utilizado é o teste do arco doloroso. E o que, que acontece? O teste do arco doloroso tem uma confiabilidade em alguns estudos de 0,93. Então, se o seu paciente tiver um arco de movimento doloroso, ele tem uma chance muito grande de ter um pinçamento ou uma síndrome do manguito rotador. E a confiabilidade é relativamente alta, 0,93. Tanto se for feito de forma ativa e do começo até o final do arco. E de forma passiva, ele também está mais ou menos numa boa classificação. Então, o arco doloroso é um sinal para a gente verificar se o paciente tem um pinçamento ou uma alteração do manguito rotador. Um outro teste, o teste de Hawkins-Kennedy, esse teste tem uma confiabilidade de 0,91 em alguns estudos, e isso quer dizer que esse teste também serve para detectar o pinçamento e a síndrome do manguito rotador. O sinal de Near, a mesma coisa, então ele também é interessante em alguns estudos e mostra uma confiabilidade alta de 1. A manobra de Patty também tem uma confiabilidade alta e um, um, uma confiabilidade de 1. O teste de queda do braço já não tem uma tão boa confiabilidade assim. Então, se você quiser detectar um pinçamento, você pode utilizar uma combinação de arco doloroso, Hawkins-Kennedy, sinal de Near e o sinal de Patty. Com esses 4, se você tiver desses 4 aqui, 3 positivos, por exemplo, você tem quase certeza que você tem um pinçamento subacromial. Para a região do supraespinhal, que é uma região que tem muito trauma, tem muito problema nessa região do ombro. A abdução resistida tem uma confiabilidade baixa. O teste de Job tem uma confiabilidade baixa. O teste de lata vazia tem uma confiabilidade baixa. Mas nesse estudo de Johansson, o teste de Job teve uma confiabilidade mais alta. Então, o melhor teste para utilizar para o supraespinhal, o teste de maior confiabilidade para o supraespinal é o teste de Job. Para o infraespinal, a rotação externa resistida é o único teste que é utilizado e mesmo assim ele não tem uma confiabilidade muito alta. Subescapular, não temos confiabilidade alta no teste de Geber, ou o teste de Liftoff. Tendinite da cabeça longa do bíceps, teste de Ergason, muito ruim, 0,28. Teste de Speed, também muito ruim, porque eu tenho muitos confundidores. Então, esses testes têm uma confiabilidade um pouco menor. Então, tendinite da cabeça longa do bíceps eu tenho que fazer e eu tenho que confirmar com a palpação do sulco, né? Testes resistidos, flexão de cotovelo, extensão de cotovelo, rotação externa. Rotação externa sempre tem uma boa confiabilidade. Rotação interna é relativamente alto também, mas a rotação externa é o que determina muito mais se eu tenho problema no ombro ou não. Tá? Então, rotação externa resistida é um dos principais movimentos que a gente vai utilizar para detectar. Os outros movimentos não têm tão boa confiabilidade assim. Então, vamos parar para pensar um negócio? Resumir essa página? Então, ó, estou suspeitando que o meu paciente tem um pinçamento, eu vou fazer o quê? Arco doloroso, rotação externa resistida, rotação interna resistida, vou fazer algum teste do bíceps, algum teste do sub, do infra e do supraespinhal. Na outra página a gente tem o quê? Posicionamento escapular. Então, a distância do acrômio é um ponto importante para eu avaliar. O deslizamento da escápula também é um ponto importante para eu avaliar, só em relação à escápula. Disfunções de movimento da escápula, a famosa discinesia escapular, baixíssima confiabilidade. E eu já tinha até comentado isso com vocês, então não pode ser considerado. Arco doloroso, então limitações de movimento, por exemplo, do movimento mão-cabeça, é um indicativo importante de problema no ombro. Movimento colocando a mão na escápula, na mão na coluna, também é um indicativo importante. Rotação passiva também é importante. Então, de arco de movimento, a gente tem
alguma parte do movimento que pode ser importante a gente detectar. Os diagramas de movimento, que são utilizados em alguns raciocínios clínicos, também têm uma boa confiabilidade, então também vale a pena a gente utilizar, descobrir esse arco doloroso do paciente, tá? E no mais, a gente não tem testes que tenham uma boa confiabilidade. Por exemplo, para lesões labrais, para tensão na região, para trigger point, a gente também não tem testes de boa confiabilidade. Então, aqui, ó, os testes combinados para impingement, para posicionamento escapular, para disfunção de movimento escapular, percebam que eles não têm uma boa confiabilidade. Então, quando a gente vai avaliar e vai somar tudo isso aqui, para a gente avaliar o nosso paciente com ombro, o que a gente percebe? Arco de movimento passivo, arco de movimento ativo. Dói, é um problema. Algum teste para tendinite do supra, algum teste para tendinite do infra, rotação externa passiva, avalie o movimento escapular. A combinação de sinais e sintomas, junto com esses testes que eu estou falando que são os de melhor confiabilidade, vão levar ao fisioterapeuta a fazer uma avaliação mais precisa do ombro. Lembrando que no ombro eu tenho muito falso positivo por causa dos testes, porque os tecidos moles do ombro são a maioria das vezes os responsáveis por dor. Então, se eles são os responsáveis por dor, na maioria das vezes esses tecidos vão estar acometidos. Mais de um deles pode gerar dor. O exemplo clássico que eu dou é, por exemplo, o teste de lata vazia, que se o paciente tiver uma bursite, ele vai ter um incômodo também no teste de lata vazia. Isso não vai querer dizer muita coisa. Então, na discussão desse teste, desse estudo, o que ele fala? A confiabilidade é comumente utilizada nos procedimentos de avaliação do ombro, e foi examinada sistematicamente, como eu mostrei para vocês as tabelas. De acordo com os critérios do estudo, nenhum dos testes demonstrou um nível aceitável de confiabilidade com nenhuma evidência sendo contraditória. Então, nenhum teste isolado conseguiu demonstrar uma boa confiabilidade sem ter uma evidência contraditória a ele, que foi o que a gente viu quando eu falei para vocês das tabelas. Aproximadamente metade desses estudos eram de alta qualidade, com estudos de alta qualidade menos propensos a incluir os critérios de aceitação de confiabilidade. O high standard, né, o padrão mais alto, foi conseguido num índice de confiabilidade de 0,85, mas uma análise de sensibilidade foi conduzida com um nível de a partir de 0,70. Então, isso que é uma coisa que vocês deviam estar se perguntando. Quando que eu considero o nível kappa, o índice de kappa, ideal para a prática clínica? A partir de 0,7. Então, a partir de 0,7, a gente pode considerar ele um índice de capa importante e interessante. Então, presta atenção no negócio. Se você quiser, depois, algum teste, algum vídeo, eu explicando sobre qualquer um desses testes que eu falei, coloca aqui nos comentários. Queremos um vídeo sobre o teste não sei o quê, sobre o teste tal. O que é importante você saber? Quando você for avaliar o seu paciente com dor no ombro, aplique uma bateria de testes provocativos. Compare isso com os sinais que você encontrou na anamnese, os sinais e sintomas que você encontrou na anamnese. E essa junção de informações vai ter mais precisão no diagnóstico do que a utilização dos testes isolados, exatamente porque no ombro, testes isolados vão ter pouca validação, pouca validade clínica. Beleza? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Coloca aqui nos comentários o que vocês querem de vídeo, que teste que vocês querem que eu faça vídeo. Beijo, valeu, tchau!